Olá, tudo bem? Que bom que você chegou. A gente estava te esperando para ter um bate-papo, daqueles que vai dar aquele estalo na sua mente. Chega de olhar para situações por dentro dela sem saber o que fazer. E eu não estou sozinha. E eu trouxe alguém de volta. Eu trouxe o Johnny Cruz de volta. Ei, Johnny, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. E aí, tudo bem? Obrigado, né? Quase 2 milhões de visualizações depois, Graças estamos a aqui Deus. novamente para poder continuar a conversa, né? Com Obrigado, certeza. prazer estar aqui de volta. Imagina, foi necessário o que você trouxe para a gente, foi muito importante. E a gente não está sozinho também, a gente trouxe reforço. Paloma Ferraz, seja muito bem-vinda, se Obrigada, apresente. obrigada, De Ana. nada. É um prazer estar aqui, né, ao lado do Johnny, para um assunto tão interessante, né, principalmente nessa área em que eu atuo, que é o organizacional das empresas, e onde falar de pessoas é muito importante. Com certeza. E você trabalha muito a questão do perfil das pessoas, né? Sim, Como é que funciona isso? traço de personalidade, né? Eu falo que empresas são pessoas e processos, nunca Uhum. o inverso. Então, saber identificar o traço de personalidade de cada um, trabalhar aquilo ali e fortalecer o traço de personalidade de cada um, faz com que todo o time cresça, né? E Se o, torne quase que imbatível. e o que ter esse ponto de vista ajuda a empresa? Olha, Ana, Cris, É a Ana tem, Cris. Ana Cris. Ana Cris. Olha, Cris, é, não há como trabalhar processos dentro de uma empresa sem a gente trabalhar pessoas. Se eu não tiver um time equilibrado, se eu não tiver as pessoas certas, nos lugares certos, não adianta eu querer implementar processos. Não vai fluir. Eu comparo muito com um jogo de futebol, né? Não adianta eu querer pegar o goleiro e colocar ele no meio do campo, porque não vai dar o mesmo resultado. Então, quando você primeiro começa a identificar o perfil de cada colaborador, quando você começa de fato a treiná-lo, a fazer com que as habilidades daquele colaborador sejam de fato destacadas e posiciona ele no lugar correto, aí sim os processos vão fluir. Do E, contrário, não há fluidez. e como que você chega a essa perspectiva de, olha, o perfil dessa pessoa é no gol? Analisando, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em uma empresa, eu converso primeiramente com os donos, líderes, e depois eu converso com cada colaborador de maneira individual. Porque eu preciso ouvir os dois lados. O consultor tem muito assim, ouvir o lado do dono, né? Primeiro o dono, quais são as dores dos donos, né? E a gente ouve, a gente acolhe aquilo ali, mas eu preciso saber quais são as dores dos colaboradores. Porque às vezes são aquelas dores de cada um que está fazendo com que o dono sofra. E ele às vezes não consegue perceber isso. Então, em um bate-papo individual com cada colaborador, entendendo um pouquinho da empresa, entendendo um pouquinho da postura dos donos, na visão deles, eu consigo identificar o traço de personalidade de cada um. E claro, tem testes também que a gente faz para isso, para a gente identificar o traço de personalidade de cada um. E identificada, aí sim eu começo a fazer o trabalho com aquelas pessoas para depois eu começar o processo. E quando a gente passa por um líder que é um líder mais duro, ou um dono de empresa que é um homem mais arrogante, que ele quer sentar na cadeira, ele é o dono da empresa e ele não está disponível e aberto para poder ter esse crescimento, para ter essa mudança. Ele quer uma mudança da equipe, mas ele quer que mexa só na equipe. E aí, Johnny? Pois quem está buscando poder não pode sentar na cadeira de líder, né? Porque a empresa fala o que ela precisa. E todo aquele que não está disposto a ouvir o que é necessário não está preparado para gerir ninguém, né? E aí vem aquela questão, né? Primeira coisa, se você não entende, não gosta de pessoas, você não vai ter condição de implementar, de gerir processos, Jamais. né? Porque a última coisa que qualquer empresa precisa é da influência do ego e de personalidades narcisistas. Então, já começa por aí. E aí a gente falar de líderes narcisistas, como que isso pode funcionar? Como que é um padrão, uma maneira da gente identificar, não, esse líder é um líder narcisista? Bom, já começa por aquele líder que acha que ele tem o poder de influenciar todo mundo de acordo com seus interesses pessoais, como eu disse, que não ouve a empresa e que começa a criar ali uma esfera de dependência e de manipulação do pensamento das pessoas para que elas se sintam totalmente ligadas somente ao que ele quer
e não as próprias vontades, e se desenvolver como profissional e com liberdade de aplicar dentro da empresa aquilo que é bom para a empresa e também bom para ela, né? Então, quando você vê um líder, ou um dono de empresa, um empresário, que quer única e exclusivamente implementar a sua vontade e não fazer com que uma empresa se desenvolva para que ela traga benefício para todos, esse aí é um narcisista puro sangue. A gente tem também o caso dos líderes que colocam os membros da equipe um contra o outro. Sabe aquele leve trás? Ele fala, olha, fulano falou que você fez isso. E deixa os dois duelarem entre eles. E aí, como é que a gente pode moldar uma equipe dessa e lidar com pessoas assim para que a empresa cresça? Entendendo que o liderado ele precisa de direcionamento. E, na verdade, ele está sendo colocado dentro do olho do caos. E aí? Na verdade, como você disse, de fato, é direcionamento, né? Eu falo que líder, não existe chefe mais, né? Líder é diferente de chefe. Então, assim, líder, ele tem que arrastar pelo exemplo, né? Ele tem que liderar pelo exemplo. Não é mandando, não é dando uma ordem. E eu falo que o poder da comunicação, quando você lidera, é importantíssimo. Porque a maneira como você fala, a maneira como você conduz, às vezes, ao invés de você solucionar um problema, você cria outro. Você cria outro com a própria equipe, você não deixa a equipe desenvolver, você traz mais um problema para si mesmo, porque às vezes um problema pequeno, que a própria equipe poderia resolver, não é solucionado. Por quê? Porque o próprio líder não deu ferramentas para que fosse solucionado, porque o próprio líder não motivou o colaborador a solucionar aquele problema, a fazer com que ele cresça. Então, quando você tem um líder que coloca os seus liderados nessa posição, ele não só causa o caos dentro da empresa, com rotatividade de funcionário, com processos que não andam, como ele está causando um problema imenso para si mesmo, né? Na verdade, é aquela posição assim, independente do resultado, eu quero assim, eu sou o chefe, vai fazer dessa forma, briguem entre si, mas eu quero que saia do meu jeito. E não é assim. E tem muito líder que incentiva a competitividade dos liderados para que eles produzam mais. Sim. Isso funciona? De maneira saudável funciona. A competição, eu falo que a competição ela é saudável, mas não aquela competição rival entre colaboradores, um querer subir no outro. Não. Eu falo que a competição saudável é aquela competição de equipe. Peraí, a minha equipe, vamos competir? Vamos trabalhar juntos? Vamos fazer crescer? Porque às vezes, como a gente estava conversando mais cedo, às vezes eu tenho uma ideia, mas a minha ideia não está completa. E às vezes você, dentro daquilo ali que eu estou te passando, tem uma visão diferenciada. Então aquela competição de querer crescer, de querer fazer melhor, sempre aquele processo e não fazer melhor do que o outro. Então eu falo que a competição ela é saudável? Muito, muito saudável. Mas no sentido de fazer melhor e não de competir com o outro, fazer melhor do que o outro. Fazer melhor do que aquilo que já estão fazendo naquele momento. O nós, ele é muito poderoso. Mas ele não está disponível para todo mundo. É verdade. Não é todo mundo que aceita trabalhar em equipe, se complementar e ser complementado, né, com as ideias ali circulando, né? E a questão da liderança traz uma necessidade de cuidado muito grande. E esse cuidado requer transparência. Porque essa questão de você colocar as pessoas umas contra as outras, porém sempre proteger o lado que nem sempre é aquele que está trazendo tudo o que é necessário, é muito perigoso e maléfico. Então, proteger não é simplesmente você virar e falar assim, você não vai bater nisso, você não vai bater naquilo. É você colocar todos na mesa e deixar com que a verdade prevaleça para que você defenda, aí sim é defender quem está agindo com a verdade e ensine aquele que talvez possa ter usado de algum malefício, de algum outro comportamento que não traz verdade para aquilo ali. Porque você ensina, você constrói uma equipe eficiente, trazendo eles para poder serem arbitrados pela transparência e pela verdade. Alguns agem por maldade, outros não. Mas o papel do líder não é defender a sua vontade pessoal. É sempre defender a necessidade da empresa. A empresa grita. A empresa pede, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, até se você é o próprio dono da empresa e não ouve o que ela precisa, você está
prejudicando ela. Você está sendo o primeiro ponto negativo para o desenvolvimento dela. E você falou uma coisa muito interessante, que é sobre a preferência do líder. A gente sempre tem dentro das empresas funcionários que são aquele puxa-saco, que sabe ganhar o líder e que fica assim, ali no meio, estimulando, manipulando, aí fala uma coisinha aqui no cantinho, outra coisinha ali no cantinho, que vai agindo pelos cantos e prejudicando outras pessoas. E aí, às vezes, a pessoa vai lá trabalhar, tá na boa disposição para trabalhar, e de repente ela percebe que existe já uma atmosfera toda virada contra ela, uma atmosfera toda pesada, onde ela vai ter, como que ela vai provar o que ela faz, ou como que ela vai poder se posicionar dessa maneira para ser ouvida e para mostrar que de fato ela está trazendo, ela está produzindo e sair dessa armadilha que se é montada e que acontece muito. E tem um negócio que é muito ruim pelo seguinte, esses grupinhos, porque isso aí facilmente demonstra que é um racha, de um lado e de outro, dos bons e dos maus intencionados. É a competição. E o que acontece? Você tem a fofoca do grupo dos bem intencionados e você tem o grupinho da fofoca dos mal intencionados. Que no final das contas, tudo é fofoca. Você ficou contaminado pela falta de proteção e pela falta de direção daquele que deveria ser o primeiro a trazer a transparência e trazer todo mundo para um grupo só. Porque até aqueles que estão bem intencionados, que entendem o seguinte, olha só, gente, olha o resultado da empresa, como que caiu, olha só como isso aqui não está dando certo, olha só que como uma manipulação de um número está nos levando para um lugar que não é o ideal, olha a gente aqui com um relatório pautado aqui em documentos de o que nós estamos falando, está certo, porém a falta de direcionamento está fazendo com que o lado que é ruim da empresa se sobressaia. Então, no final, a própria liderança faz com que a empresa rache e até aqueles que são bons fiquem ali conspirando. Gente, eu não vou trabalhar mais aqui porque eu não trabalho dessa forma, eu sou sério, eu trago o resultado de forma consistente, porém com responsabilidade, e eu tô vendo o outro lado lá que faz de tudo e não está preocupado com a empresa, preocupado só com o agora, sendo protegido, ao invés da gente estar protegendo a empresa. Então, isso é muito ruim. Isso é falta de quê? De postura de um líder que faz o necessário e não o que ele quer. E o que um líder deveria fazer numa situação dessa? Como que ele deve acabar ou então ajustar essa situação? Bom, o que acontece? Primeira coisa, ele tem que ter muita humildade para poder falar o seguinte: se as minhas decisões não estão trazendo o resultado que a empresa precisa, eu tenho que ser o primeiro a mudar, né? Porque, imagina bem, você está ali numa rampa, você vai limpar aquela rampa. Sempre quando a gente vai subir essa rampa, a gente imagina que lá no final, tudo vai estar harmonizado como aqui no início. Agora, imagina bem, se você limpa o início dessa rampa, o meio dessa rampa, só que na hora que você chega lá em cima, a sujeira maior está lá. Então você não lava uma rampa começando de baixo. Você começa limpando de cima para baixo. Então quer dizer que quando a gente tem crise na equipe, geralmente é por uma má administração do líder. Como a minha mãe dizia, ainda falo que ela não morreu, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É verdade. Paloma, e para quem está vivendo isso dentro, vamos lá, o liderado, está passando por uma situação dessa, onde ele percebe que existe essa divisão, ele percebe que ele está despriorizado, ou que ele está numa situação de falta de privilégio mesmo, né, desprivilegiado. O que ele deve fazer? Olha, eu falo que funcionário, quando ele é bom, o colaborador, quando ele é bom, e o Johnny, né, deu um exemplo disso agora, ele não fica naquele ambiente, né? Ele geralmente sai. Então, quando a gente encontra empresas com esse nível de desestrutura, a gente encontra empresas que, na maioria das vezes, estão perdendo os bons funcionários, a rotatividade se torna alta. Por quê? Porque eles não compactuam com aquilo ali. Então, quando o líder ele não consegue, de fato, gerir uma equipe, motivar uma equipe, investir no colaborador, capacitar para que o próprio colaborador consiga se desenvolver,
ele começa a perder o time. E isso gera um resultado muito negativo para a empresa. Rotatividade de funcionário é uma coisa péssima, e não só pela parte financeira, pelo tempo que você gasta para poder treinar um funcionário, pelos processos que ali já existem. Então, quando o líder ele não consegue, de fato, peraí, eu estou, como o Johnny diz, né, descer do ego e falar, peraí, o resultado não está positivo, não está satisfatório. Será que o problema está comigo ou será que o problema está com a minha equipe? Eu falo que ouvir é importantíssimo. Hoje as pessoas querem muito falar, mas não estão dispostas a ouvir. Então, chama a equipe. Olha, o nosso resultado nosso, não é o meu, não é o de vocês, porque líder também tem muito isso. Ele não conseguiu gerir, ele não conseguiu motivar, ele não conseguiu liderar, e aí quando o resultado não vem, ele fala assim, vocês não conseguiram. Não é vocês, nós. Nós não conseguimos. Então vamos alinhar os processos? Vamos ver onde está a falha? Vamos ver o que a gente pode melhorar? Aí sim você vai conseguir um resultado positivo. Agora, se você não tem essa postura, se você não tem essa humildade de fato chamar a equipe e ajustar as ideias de todo mundo, você começa a perder de fato os bons. E ali vai ficando somente aqueles que são da fofoca, da picuinha, que não estão preocupados com os interesses da empresa. E aí a empresa, os resultados vão só caindo, infelizmente. E só complementando o que a Paloma disse aqui, você quer ver a prova mais degradante que existe para o RH e para a gestão de qualquer empresa? É quando o colaborador demite a empresa. Sim. Como assim? É quando ele não quer mais ficar na empresa porque não se sente mais confortável e seguro para exercer a sua função e continuar entregando resultado. Então ela pede a demissão da empresa. Então quando um colaborador, principalmente os bons, porque é muito difícil colaborador ruim pedir demissão. Eles ficam esperando. Né? Porque o colaborador ruim, ele está ali na zona de conforto dele, ele está ali como empregado, ou seja, ele quer o emprego, ele não quer o serviço. O bom profissional quer o serviço, porque ele quer entregar resultado. Exato. Então, quando esse colaborador demite a empresa, ele está demitindo da vida dele uma porção de coisas. Ele está demitindo o dono da empresa que não foi capaz de direcionar a empresa para cuidar do bem mais precioso que qualquer empresa tem, que são as pessoas. Ele está demitindo o setor de RH, que não teve competência suficiente para detectar as necessidades daquele colaborador e os impactos negativos que o conjunto todo está causando na empresa, que está fazendo com que ela não tenha resultado e que os bons não conseguem desenvolver sua atividade. E ele está demitindo uma marca que deveria ter um compromisso social muito grande, porque, afinal de contas, as empresas existem para atender uma demanda da sociedade, e ele não se sente parte daquilo ali com capacidade de entregar tudo aquilo que ele pode para essa sociedade. Então, é muito mais grave do que simplesmente sair de uma empresa para ir para uma outra oportunidade. E como é importante, a gente fala isso sempre aqui, se valorizar. É Sim. importante a gente entender o valor como indivíduo, dentro de uma empresa, como profissional. Eu vejo isso muito. Bons profissionais que acham que não estão prontos. Bons profissionais que estão suportando situações, empresas, colegas, líderes. Porque, eu preciso do dinheiro, porque aqui paga bem. Quando você é bom, as portas se abrem. Só que a gente tem que se arriscar. Sim. Né? E a gente precisa enxergar, de fato, o que não funciona. Não importa se essa empresa paga 10 mil se você não tem insalubridade mental. Você vai trabalhar na empresa e você deixa toda a sua energia, desgaste, você vai adoecendo e todo esse dinheiro que você está ganhando lá na frente, você vai ter que gastar com remédio, com médico, com um monte de coisas. Às vezes está na hora de dar oportunidade para outra empresa poder pagar isso para você, ou então começar o seu próprio negócio. E isso vai de empresas a relações. A gente precisa detectar o que é pra gente e o que não é pra gente. Tem uma história de uma mulher que ela tinha uma cobra de estimação, que ela amava demais, ela era apaixonada com essa cobra, ela cuidava dessa cobra, e essa cobra vivia com ela há mais de 2 anos. E um belo dia, subitamente, essa cobra parou de comer.
E nada que ela fazia com que essa cobra comesse. Tentando já por 2 semanas, incessantemente, a cobra nada de comer, ela vai e leva a cobra ao veterinário. E fala, doutor, eu tô muito preocupada com minha cobra. Nada faz ela comer. Eu já tentei fazer de tudo e ela não come. E eu tô com medo porque ela tá sofrendo. E eu fico com medo dela adoecer e dela tá mal. Ela parece que tá triste. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Você consegue ver? Ele falou, consigo. Aí ele perguntou, a sua cobra dorme com você ou se estica à sua altura? Durante o dia, alguma vez, ela todos os dias, ela dorme abraçada comigo e sim, ela se estica e eu fico me sentindo ainda mais culpada porque eu quero ajudar ela e não consigo. Aí ele falou, ela falou, mas o que que a minha cobra tem? Ela vai morrer, ela tá passando fome? Ela falou, não, a sua cobra não tá doente. A sua cobra tá se preparando para te comer. Na verdade, toda vez que ela se estica ou deita do seu lado, ela percebe o quão grande ela precisa ser para ela poder te devorar. E o fato dela não estar comendo nada é que ela quer espaço suficiente para te digerir. Nós precisamos ter a capacidade de enxergar as cobras à nossa volta. Isso não se trata só de pessoas. Sim. É tudo que quer roubar e absorver o que a gente tem de melhor. Essa história não é sobre cobras, né? Exatamente. Essa história não é sobre cobras. A gente precisa ter esse detector ligado sobre, às vezes a gente se apega a coisas que realmente são boas e que funcionam, mas a gente não entende que a gente não precisa trocar. Sabe? Sim. Eu não preciso trocar o benefício de estar trabalhando no lugar e de receber bem para ter que aguentar situações e é claro que vão existir problemas. Sempre. Né? Relacionar é necessário se abrir para crescer e desenvolver. Não vai ter caminho fácil. Mas existe um limite. E é essa a percepção, que foi o que você disse mais cedo, sobre entender o que é saudável de uma competição e o que deixa de ser saudável para se tornar uma afronta com o nosso psicológico, com a nossa vida, com o nosso desenvolvimento. Eu tô parando de produzir? Eu tô indo para a empresa e tá começando a ser para mim pedante, difícil de entrar para a empresa. Eu começo a chegar atrasada, eu começo a ter dificuldade de voltar para o trabalho, eu me sinto mal toda vez que eu vou trabalhar, toda vez que eu vou estar com algumas pessoas. Para mim parece difícil cada vez mais expor as minhas ideias, expor como eu me sinto dentro da empresa. Eu não sinto liberdade, será que é isso que eu preciso? Será que é assim que eu vou crescer ou que a empresa vai crescer? Eu falo muito, Cris, que com todos os colaboradores de todas as empresas que eu atendo, falo, olha, o dia que você acordar e falar assim, ai, que saco, eu tenho que ir para aquele lugar, não venha. Não é mais o seu lugar, não é mais para você. Porque tudo que a gente faz tem que ter paixão. Eu falo que a gente tem que ter paixão. É como você disse, nada é fácil, mas a gente tem que escolher um difícil que pelo menos seja prazeroso, né? Tudo, nada é fácil, tudo é muito difícil, né? Então, se você está desanimado, se você não está gostando do ambiente, se você está se sentindo literalmente frustrado, se aquilo ali não está te fazendo bem, não vá para a empresa, peça para sair. Eu falo que reconhecer o que a gente precisa e o que a gente merece, o amor próprio, ele tem que vir em primeiro lugar, né? Tudo bem, eu falo que ninguém trabalha por esporte, todo mundo precisa trabalhar, isso é um fato. Mas você trabalhar unicamente para receber um salário no fim do mês, você está se matando, porque você está se matando aos poucos, a verdade é essa, e você também não está produzindo. Você está ali, como o John bem disse, por um salário, pelo trabalho, não é pelo serviço em si. E eu falo que em tudo que a gente faz, é muito importante você pensar assim, qual a diferença que eu estou fazendo na vida de alguém? Qual a diferença que o meu trabalho está fazendo na vida da empresa, porque é uma vida, e é uma vida responsável, assim, por várias outras, né? Então, se eu estou ali no setor, por exemplo, fiscal, qual é o benefício que eu estou trazendo para essa empresa? Porque uma empresa impacta na vida de milhares de pessoas. Então, se você tem um colaborador em um setor que não está dando o melhor de si, automaticamente ele está indiretamente impactando na vida de todos que ali estão. Então é importantíssimo você entender isso e trabalhar sempre pensando qual é o bem que eu estou fazendo para mim e para os outros. Isso é de suma importância. Com certeza. A gente tem a questão da rotina, que às vezes parece que quando você está num processo de crescimento, que você está num processo de aprendizado, ou então você está num processo de investimento, que seja um investimento agora de mudança de carreira, ou então eu estou na prospecção de clientes e agora o momento é realmente cavar até encontrar.
Pode ser que sim, aquela rotina seja chata. Sim. Mas existe uma diferença muito grande, né, Paloma, do que você está falando, de ser aquela coisa, aquele processo que não acontece e que realmente deixa de ir um Sim. pouco angustiado, com aquela sensação de será que eu estou fazendo a coisa certa? Da coisa de eu odeio esse lugar. Eu Exatamente. detesto o que eu faço. Não toma seu tempo, não toma o tempo dos outros, ocupando uma cadeira que você não quer estar. E são situações tão interessantes. Tem uma história que eu acho bonita e me comoveu. Eu atendi uma empresa em Itaúna, onde tinha um funcionário que já tinha uma formação acadêmica, trabalhava em uma determinada função, mas não era a paixão dele. E a empresa, assim, não valorizava aquilo nele. E eu gosto muito de valorizar pessoas, né? E a gente sempre conversava e eu sempre indagava para ele se aquele ali era o lugar dele, se ele estava de fato feliz naquilo ali. E ele falou: não, eu não estou. E ele queria fazer uma transição de carreira. E eu incentivei muito para que fosse feita essa transição de carreira e ele fez. Ele saiu da empresa, foi fazer estágio em um escritório e nesse escritório ele foi assim maltratado de todas as formas que ele poderia ser. Ele falou: Paloma, eu não estou aguentando a minha líder. Ela está acabando com o meu psicológico, mas eu preciso desse estágio. Eu falei: olha, infelizmente, ela aprendeu apanhando e agora ela está ensinando batendo, mas é dela, não é seu. Não é o único escritório que tem para você fazer estágio, mas é um dos melhores. Então, você precisa estar ali naquele momento? Precisa. Ele ficou nesse escritório, fez o estágio dele, passou assim uma vida, sofreu. Ele falou: Paloma, mas eu entendo que é necessário. Não é o único, mas é um dos melhores, então é lá que eu vou ficar. Hoje ele está numa multinacional, está super bem, fez a transição de carreira. Então ele falou: Paloma, foi um momento necessário, eu precisava passar por aquilo ali. Mas não foi uma coisa que, peraí, eu vou me destruir por isso aqui? Não. É um processo, é um tempo. Porque às vezes você está em um determinado local e você não tem como sair dali. Você precisa estar naquele local por um determinado período para que você consiga, de fato, sair bem e continuar caminhando. Então não é simplesmente, eu não estou bem aqui, eu vou pedir conta, eu vou sair, eu vou trocar. Não é assim, né? Então eu falo que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio sempre entre razão e emoção, porque senão também não vai dar certo. E, Johnny, como detectar qual é a hora de trocar o líder? Bom, é aquela história que nós falamos no início, né? O líder, acima de tudo hoje, ele precisa de entender de pessoas, né? Que não quer dizer que ele vai ser bonzinho o tempo inteiro. Não é isso. Afinal de contas, a empresa precisa de um resultado. Mas quando você vê uma empresa ou uma equipe adoecendo e fazendo rotatividade, vem pessoas novas, não ficam, chegam pessoas sem vício nenhum, de fora, totalmente alheias, não ficam, que você não vê as pessoas que já estavam lá conseguindo melhorar, pessoas que tinham boa performance, piorando de performance, e acima de tudo, protegendo alguns e não protegendo o todo, essa hora aí é a hora de trocar o líder. Porque o que acontece? Você tem que gerar uma sensação, e aí a empresa como um todo, né? O líder, o máximo, o CEO da empresa, seja o dono em locais onde não tem uma governança corporativa estabelecida, mas enfim, o gestor. Se você não tem uma cultura bem formada, se você não gera pertencimento aos colaboradores, e gerar pertencimento não é, sei lá, dar um botãozinho, dar uma medalhinha, não, gerar pertencimento é cuidar das pessoas todos os dias. É se portar de fato, né? Todos os dias. Porque que adianta? Você vai lá uma vez no ano, dá ao cara, a pessoa um botãozinho, um papelzinho e tudo mais. Dos outros 364 dias do ano, você não sabe nem quem é aquela pessoa. Ou então, quando ela ameaça que vai sair da empresa, você chega lá, você faz uma falsa promessa para aquela pessoa, mas não continua com o cuidado. Isso é uma liderança de fachada. Preocupada mais com os números, né? É aquilo que eu falei aquela hora ali, que a gente estava antes de começar a falar aqui.
Você chega na recepção da empresa, na fachada, ela está maravilhosa, limpinha, bem cuidada, levando aquela imagem de que é uma excelente empresa para o público. Mas quando você entra do balcão para dentro ou da primeira parede para dentro, a empresa tem uma cultura que destrói as pessoas, que destrói os bons profissionais e que ali só ficam as pessoas que têm uma dependência financeira porque têm necessidade de sobrevivência. Que é o caso da grande maioria. Precisa do salário para pagar as suas contas, tem filhos, tem que comer, tem que vestir, tem que morar. E esse período só dura até que aquelas pessoas consigam uma nova oportunidade. Então, quando você vê uma empresa que tem esse nível de estrutura e isso acontecendo, é culpa de quem? É como eu disse, não é da base da pirâmide. É do meio para cima. São daqueles líderes intermediários ou, na grande maioria dos casos, no líder maior. Por quê? Porque a gente tem muitos casos de líderes maiores que não dão liberdade para os líderes intermediários buscarem aquilo que é necessário. Eles estão ali numa posição figurada de líder, mas que tem o tempo inteiro que fazer a vontade de quem está acima. Então, o desrespeito já começa naquele líder intermediário, onde o líder maior diz o seguinte: você não vai fazer o que você acha que tem que ser feito. Você vai fazer, ou vai dizer, ou vai mostrar aquilo que eu quero que você mostre. Então, você já começa com um desrespeito profissional ali. Só que o tempo, ele é muito bom, porque o tempo sempre vai dar uma resposta que é inquestionável. O tempo sempre vai mostrar para aquele que é arrogante e narcisista que ele estava errado. Porém, quando ele vê isso aí, talvez já seja muito tarde. Será que ele também tem a capacidade de detectar? Eu vejo o seguinte, pessoas arrogantes, que são patologicamente arrogantes, elas têm certeza de que elas estão sempre certas. Elas têm certeza de que tudo que elas fazem não é isso mesmo. Então, às vezes, a verdade está ali na cara dela. Ela viu que perdeu, ela viu que o outro era bom. Mas aí ela dá qualquer desculpa para si, porque ela não quer crescer, ela não quer amadurecer. O amadurecimento não é para todos. O amadurecimento é para quem quer. Né? Todo mundo tem as situações para amadurecer, mas algumas terceirizam a culpa. Melhorou agora, isso foi porque alguém ajudou, isso é porque eu mandei embora. Jamais vai ser porque eu não reconheci. Só que aí entra a questão seguinte, e aí a gente já vai de forma mais incisiva. Isso é ignorância, burrice, e uma outra coisa que nós falamos na primeira vez que eu tive aqui, que foi o que bombou e viralizou, que é inveja. Porque ele é ignorante em que sentido? No sentido literal e pragmático da palavra. Ele é ignorante no sentido de ignorar fatos concretos que são resultados, comportamentos e queda de desempenho de pessoas e de resultado da empresa. Uhum. Ele é burro porque ele agindo dessa forma, ele está destruindo o que é dele próprio. E isso só pode ser motivado por inveja. E é quando eu falo que o nós é muito poderoso e não está disponível para todos. Porque se ele é uma pessoa que consegue compreender o nós e entender o seguinte: sozinho eu não sou nada. Então, se eu me uno de forma saudável e reconhecendo, gerando o pertencimento de outras pessoas para entregar junto comigo algo que vai ser bom para todo mundo, eu posso ser muito maior do que eu estou sendo agora, sendo burro, ignorante e invejoso. E é interessante, na minha área de consultoria, isso atrapalha tanto e é tão claro, porque às vezes os donos de empresa eles não contratam consultoria justamente por essa arrogância, por essa prepotência. Não, às vezes não está, às vezes a empresa, né, não está com a saúde financeira legal, mas ele vai mantendo aquilo ali. Não, a minha empresa está perfeita, está tudo alinhado, está tudo organizado. E eu sempre falo, toda empresa está organizada, de fato, para aqueles resultados que você está tendo naquele momento.
Então, se você quer ter resultado diferente, você precisa mudar o modelo organizacional da sua empresa. E dono de empresa, pelo ego, ele só contrata consultoria organizacional, na maioria das vezes, quando, de fato, a saúde da empresa, quando a empresa já está praticamente indo para o CTI. Olha, está no CTI, está sendo entubada, agora eu preciso de uma consultora, e aí eles acham que a gente chega com uma varinha mágica e faz milagres, e a gente não faz. E processos levam tempo, Processos levam tempo, e eu sempre falo no início das minhas consultorias, eu falo, olha, para o dono, vai doer. Você vai querer? Porque vai doer muito em você. Porque você chegar para uma pessoa que está sentadinha ali no ego, gente, desculpa a dificuldade de falar, que é a pneumonia, tá? Que está sentado ali no seu ego, né? Eu que mando, eu que faço, eu que sei. E sem a humildade de reconhecer, porque quando a consultora entra, eles não falam, os colaboradores às vezes não sabem, às vezes os líderes não sabem, que é porque a saúde da empresa não está bem. Ele fala que ele está, não, eu quero mudar, eu vou mudar, mas na verdade o problema é bem mais sério. E ele tem dificuldade às vezes de admitir aquilo ali, de admitir o quê? A própria incompetência dele. E aí, às vezes, ele acaba... É duro, né? Colocando isso para os líderes, não, a minha equipe não é boa, mas espera aí, a equipe começa por onde? A empresa começa por onde? Eu falo que empresa é reflexo dos donos e a equipe é reflexo dos líderes. Então, o ego atrapalha muito, né? O estar sempre ali sentado no ego, isso destrói qualquer empresa. E como o Johnny disse, dessa questão da inveja, né? Tudo é motivado literalmente por ela. Às vezes a pessoa não tem nem consciência que é por aquilo. Mas ela pensa assim, o meu concorrente está fazendo assim, eu vou fazer assim também. Mas espera aí, você tem condições de fazer o que o seu concorrente está fazendo? Ou você vai fazer meramente por inveja, meramente para satisfazer seu ego? Competitividade. Não, ele tem 20 mil clientes, eu quero ter 25. Não, se ele vende X, eu quero vender Y. Não, se ele está andando no carro A, eu quero andar no carro B. E assim vai. Então, isso destrói qualquer ser humano, isso destrói qualquer empresa. E o pior é quando ele se esconde dele mesmo, que é o seguinte, ele busca se enganar quando, por exemplo, porque a grande maioria contrata uma consultoria para falar o que ele quer ouvir, não o que ele precisa. E aí ele começa a se boicotar a partir do momento, por exemplo, que ele não permite que uma pesquisa de clima da empresa seja feita da forma certa, verdadeira, que ele não se permite ouvir o que a empresa quer falar para ele, né? Não precisa ele saber quem foi, inclusive alguns ficam querendo saber quem falou uma coisa ou outra, não para poder falar assim, eu não sabia que essa pessoa tinha esse nível de cuidado e tinha essa preocupação com a minha empresa, mas sim no sentido de perseguir, né? De destruir aquela pessoa que falou o que ele precisava ouvir, é o que ela sente. É a dificuldade de o lidar. sentimento, né? Da mesma forma, quando não permite que se tenha implementado dentro da empresa dele um comitê de auditoria sério que busque aquilo que precisa ser esclarecido de forma concreta, que não tem coragem de implementar um comitê de ética que realmente traga solução para problemas que existem dentro da empresa, é o que eu digo, não existe ninguém mais importante do que a empresa. Se você quer ter o seu propósito inicial de ter constituído uma empresa defendido, ouça a empresa e não a única vontade do dono ou de seus donos. Porque se for assim, ela está fadada a morrer. É um fracasso. Empresa, gente, é para dar lucro. Empresa, e a maioria das pessoas, elas não pensam nisso, né? Eu tenho uma empresa. Eles pensam assim, eu tenho uma empresa, né? Eu sou empresário. Mas espera aí, você está tendo lucro? Porque empresa é para dar lucro. Empresa não é para satisfazer as nossas vontades ou os nossos desejos, não é uma brincadeira, né? Então, empresa, ela tem que dar lucro. E na maioria das vezes, ela não dá. Não dá justamente por essa questão do próprio dono tá ali, opa, aqui é a cadeira, aqui eu tenho poder, aqui sou eu que mando, né? Uma consultoria que eu prestei me marcou demais, demais, demais. E hoje é um cliente, assim, já está comigo já há 3 anos. Hoje precisa só de orientações, mas não abre mão da consultoria. Por quê? Quando eu cheguei na empresa dele, eu me deparei com uma pessoa sentada no ego ao quadrado.
né? Eu sou o dono, eu mando, uma empresa totalmente desestruturada e ele sentado numa cadeira atrás de um computador achando que eu sou o rei. E aí eu cheguei para prestar consultoria e eu avisei, vai doer, você vai querer, porque eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir, eu vim aqui para falar o que você precisa ouvir. Claro, se você quiser mudar, se você quiser um resultado diferente. Ok, começamos a consultoria. E um belo dia eu falei com ele, olha, você precisa sair dessa cadeira. Você precisa ir para o operacional. E ele, de jeito nenhum. Eu já fiz muito operacional. Hoje o meu lugar é sentado aqui, é aqui que eu vou ficar. Falei, então vai ficar só você e a cadeira, porque a empresa não vai existir mais. Vai restar só a cadeira para você. Não é a hora de você sentar nessa cadeira. E quando você chegar a sentar nela de fato, no momento certo, você vai ver que é muito mais pesado do que ir para a parte operacional. Então, a pessoa acha assim, que é sentar na cadeira e falar, eu mando, eu quero assim, eu tenho uma empresa. Gente, será que as pessoas perguntam assim, o que é, quando eu faço muito essa pergunta às vezes para os meus clientes, quando você foi iniciar a empresa, você iniciou por quê? O que é para você ter uma empresa? Qual é a finalidade de uma empresa? É só o status? É só falar, eu sou empresário? Ou é de fato ter lucro? Ou é de fato fazer a diferença na vida das pessoas? Né? Nos processos de consultoria, eu tenho um cuidado quando eu vou conversar com os colaboradores, e dessa questão que a gente está falando, às vezes, de um líder ou o próprio dono colocar um contra o outro ou tentar maquiar certas situações. Eu ouço o dono em relação às dores que eles têm, eu ouço os colaboradores relacionados às dores que eles têm, e às vezes eu resolvo conflitos entre líder e liderado que nem eles mesmos sabiam que existiam. Mas não interessa para o líder ou para o liderado quem disse o quê. O X da questão é resolver o problema, motivar pessoas e gerar resultado. Você disse uma coisa que eu achei fantástica e que a gente pode usar para todas as áreas da vida. A verdade é que uma empresa de sucesso e uma empresa que vai firmar, crescer, ela tá aqui para servir. Primeiro ponto. Se você quer ser servido, em breve o seu próprio ego vai te destruir. Exatamente. Né? É bíblico falar que a arrogância precede a queda. Tem dono de empresa que chega na empresa que não passa nos setores. Ele delarga para um líder que na maioria das vezes não está desempenhando um papel bacana, ele não conhece a equipe, e essa questão que foi falada aqui anteriormente da questão do pertencimento, de cuidar do funcionário, o cuidar do funcionário são gestos simples. Às vezes é você identificar no olhar de um funcionário, que é sempre alto astral, que naquele dia ele não está bem. É o RH ali da empresa falar, ô fulano, vem cá, tô vendo que você não está bem hoje, está precisando de alguma coisa. Gente, às vezes libera aquele funcionário, olha, pode ir para casa hoje, a gente compensa isso depois. São casos e casos. Às vezes, cada um de nós vive as suas próprias batalhas, os seus próprios problemas. E é onde eu falo que a gestão das emoções, saber gerir as emoções, é primordial. Mas nós somos humanos. Então, nem sempre a gente vai conseguir controlar as emoções da maneira que é necessário. Então, às vezes eu vou estar deprimida sim, às vezes eu não vou estar bem, eu não vou produzir. E às vezes tudo que eu preciso é de um café, de uma água, de um abraço. Vem cá, você não está bem? É o cuidar das pessoas. Eu falo que 100% das empresas são pessoas. Então, um dono que não é próximo, um dono que não conhece a sua equipe, um dono que delarga, ele dificilmente vai ter bons resultados. Agora, quando você chega numa empresa que você vê um dono que, de fato, conhece bem todos os seus funcionários, que conhece principalmente os seus líderes, que está disposto a capacitar aqueles líderes para que eles estejam cada vez melhores para cuidar do bem mais precioso, que são as pessoas que estão entregando o resultado da empresa, isso muda, isso transforma. As empresas que têm melhores resultados de venda, seja da área que for, são as empresas que primeiramente cuidam das pessoas. Com certeza, priorizar. E tem uma questão, né? Você reconhecer a sua falha enquanto gestor e pedir para sair é muito mais honroso e grandioso do que você ser tirado. Exatamente. Porque quando você reconhece e sai, você tem a chance de voltar. Quando você é tirado, mesmo que você seja o dono da empresa, quando você é tirado,
ali naquele momento o seu respeito, né, o respeito que as pessoas têm por você também foi tirado. Acabou. Porque você, enquanto idealizador daquilo tudo, não foi capaz de gerir algo que nasceu muitas vezes do seu próprio propósito. Mas quantos de nós estão dispostos a reconhecer? A reconhecer que é a hora de pegar o seu próprio erro e ver que é hora de recomeçar. Por isso que eu falei que o nós ele é muito poderoso, está disponível para poucos. Pouquíssimas pessoas. Porque você só consegue entender que você não é nada sozinho quando você entende o poder do nós e o quão importante é que você consiga se equilibrar de verdade, de coração, com outras pessoas que sabem coisas que você não sabe. E entender que tudo é complemento. Tudo. E me conta uma coisa, Johnny, uma pergunta. Essa atitude de se desligar é desistir? Não, muito pelo contrário. É acreditar muito mais. Exato. Porque na hora que você reconhece que você não está exercendo a atividade, a liderança, né, a gestão da forma correta e dá licença para trazer outras pessoas com uma capacidade maior do que a sua para fazer aquilo ali, primeira coisa, você está acreditando que o seu propósito merece sobrevida e por isso você está dando oportunidade a pessoas mais competentes. E em paralelo, qual que é o caminho que você tem que seguir? Eu vou lá aprender, vou me preparar, vou buscar conhecimentos que eu não tenho e o mais importante, eu vou buscar melhoria como ser humano para que eu consiga entender o poder de eu conseguir me relacionar com pessoas que pensam diferente de mim. Porque a maior virtude de qualquer pessoa, e principalmente de líder, é entender a grandiosidade de estar convivendo com pessoas que pensam diferente de você. Porque é na diferença que você tem a oportunidade de saber de coisas e ver coisas de um ponto de vista que você não enxerga. Só que isso requer muita humildade e compreensão. E principalmente, né, quando a gente devolve o lugar para outra pessoa ou entrega o lugar, isso não faz da pessoa que está abrindo mão um incompetente. Na verdade, isso faz dela uma pessoa muito maior e muito mais madura, porque nós temos habilidades. Às vezes não funcionou, isso vale para relacionamentos também. Às vezes a gente está com uma pessoa que, poxa, ela é legal e eu fui feliz com ela, mas de alguma maneira ela não está bem, eu estou vendo que não está funcionando bem, eu estou trabalhando numa empresa onde os funcionários não estão funcionando bem, eu estou tentando fazer as coisas, mas não está fluindo. Então é hora de sair. É hora de ir. É hora de ir para o lugar que as coisas funcionam. E talvez tomar essa atitude seja difícil e recuperar dessa atitude seja difícil também. Eu, pronto, saí da empresa que eu tanto gostava, que eu ganhava bem, que eu tinha uma posição de liderança, que eu tinha uma posição de privilégios e destaque. E agora eu vou para onde? E agora eu vou para uma empresa onde muitas vezes eu não tenho esse posicionamento, onde muitas vezes eu estou num cargo muito abaixo do que eu tinha, estou vivendo situações ruins, eu abri mão de uma coisa que era boa para mim. E por quê? Porque você está crescendo, porque isso faz parte do processo. Não significa que do próximo passo vai ser exatamente o que você buscava, vai ser melhor do que era, mas faz parte do processo. Para você alcançar algo melhor, você tem que estar disposto a abrir mão das coisas que parecem que eram boas. Minha mãe fala que o bom é inimigo do melhor. E isso é fato. Quando a gente está ali no lugar, que às vezes é interessante, é bom, mas não está crescendo, não está fluindo, eu não estou gerindo bem as pessoas, ou então eu já não consigo crescer mais, eu não vejo perspectiva nisso, estou dentro de um relacionamento onde eu não consigo fazer outra pessoa feliz, ou a gente não tem perspectiva, a gente não cresce junto. Até quando eu vou estar ali? Até quando eu vou estar nessa situação acomodada, confortável? Não, mas não vou, o time está ganhando, a gente não mexe, mas quem falou que está ganhando? O problema de não sair do lugar é perigoso, porque a crise é certa. E aí, quando você estiver na crise, se você não tem energia para subir, para onde você acha que você vai? É sobre isso, é a capacidade de se abrir para sim viver momentos difíceis, mas que vão moldar a gente para o próximo momento melhor. E talvez esse processo demande tempo. Você está disposto a passar por esse difícil? Porque o outro também vai ser difícil. Você vai escolher o seu difícil. O difícil vai ser
ficar aqui reparando equipe, trocando um monte de gente, a empresa não cresce, eu poderia estar ganhando muito mais. Não, mas eu dou conta, eu sou bom, eu tenho capacidade, já vi isso acontecer, mas talvez não seja mais aí. Talvez seja a hora de passar para a próxima etapa. Dê lugar para alguém crescer dentro da empresa. Dê lugar para você também ter a oportunidade de crescer em outro lugar com outro perfil. Tem uma coisa que eu acho fantástica, que eu já ouvi muito, que fala que quando você evoluiu o suficiente para estar no lugar ou com alguém, chega uma hora em que você precisa se desligar. Parece estranho, parece loucura, parece difícil, mas é a verdade. É a oportunidade do outro também crescer e a oportunidade de você ocupar um novo lugar. Mas para isso acontecer é necessário coragem. É necessário maturidade de falar, olha, obrigada, meu tempo foi bom enquanto foi aqui e agora eu passo para a próxima pessoa e eu vou começar uma coisa minha, eu vou começar numa nova empresa, vou começar uma nova empreitada, mas eu vou dar oportunidade para outras pessoas. E eu sempre, tem pessoas que usam, né? Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Nós estamos num processo de constante mudança. Nós mesmos, o mundo, gente, nós estamos vivendo uma velocidade, né, de inteligência artificial, quantas mudanças a gente está tendo, e nós, enquanto seres humanos, por quantas coisas, né, estamos passando, igual passamos por uma pandemia, né, que mudou muito, mas muitas pessoas. Então, eu falo que, às vezes, assim, o menos é mais. Às vezes é necessário você dar um passo para trás para que você dê, de fato, um passo para frente, mas com sabedoria. E eu falo que ninguém é detentor da razão, ninguém é detentor do conhecimento absoluto. Sempre existem pessoas que sabem mais que a gente. Nos processos de consultoria, eu sempre falo, gente, eu não estou aqui para ditar regras, eu não estou aqui para falar o que tem que ser feito. Eu estou aqui para juntar a minha experiência com a experiência de vocês e a gente encontrar um denominador comum que vá levar ao resultado que deseja. Eu não estou aqui para ditar regras. Porque a primeira ideia que todo mundo tem de consultor é, chegou para mandar, chegou para mudar. Então, eu falo que você ter a humildade de reconhecer que você não é o dono da razão, que você não é dono do poder, né, do poder absoluto, do conhecimento absoluto, e saber, de fato, compartilhar ideias, trocar ideias, pedir ajuda, isso é formidável. Isso é formidável. É isso que faz com que as pessoas cresçam. É exatamente a humildade. Né? Não é você chegar em uma mesa de reuniões, por exemplo, colocar a sua ideia, não, é assim e ponto, e acabou. Não. Olha, eu tenho essa ideia. Como que a gente pode refinar isso aqui? Como que a gente pode melhorar? Porque, às vezes, é igual tem muito aquela figurinha do 6 e do 9, né? Para mim é um 9, para você é um 6. E quem de nós dois que está errado? Nenhum dos dois. Então, essa humildade de saber que, peraí, eu preciso entender o outro, eu preciso ouvir o outro e não somente falar, é que faz com que, de fato, as pessoas cresçam. Porque, do contrário, elas estão fadadas ao fracasso. Você falou... Aprender a ouvir sem se sentir ofendido. Exatamente. As pessoas estão muito doloridas hoje em dia, né? Se vitimizam muito. Uhum. Ai, mas porque me feriu? Ai, mas porque doeu? Ai, mas porque eu fiquei magoada? Já é o mimimi, né? Que eles falam hoje em dia. Então, hoje, de fato, as pessoas estão, assim, muito doídas, muito adoecidas, porque isso, para mim, é uma doença. A gente tem perfis, é uma coisa interessante, hoje eu estava conversando isso com a minha irmã, sobre duas pessoas que a gente convive, que elas têm uma dificuldade quando elas se deparam com uma falha. Uma delas, de fato, se machuca muito quando você aponta uma falha. Não é uma questão de orgulho. Ela realmente se machuca, ela se ofende, ela entende que é uma agressão. Enquanto a outra tem dificuldade pelo próprio ego mesmo. Ela não quer admitir, ela não quer pedir desculpas, porque toda vez que ela se coloca nessa posição, ela sente que ela está se diminuindo, que ela está saindo de uma posição privilegiada. Então, são pontos diferentes de vista. Sim. Existem pessoas que estão prontas para mudar. Existem pessoas que realmente estão preparadas para receber aquela crítica, mas talvez elas vão precisar de amadurecimento, e existem pessoas que não estão naquele momento também. Existem pessoas que a gente vai ter que falar de outra maneira, ou a gente vai ter que lidar com isso também, com essa falha. É possível estar com essa pessoa, com as limitações dela aqui nesse lugar? Ou não? Infelizmente não dá mais, a gente vai realmente ter que desligar, porque a gente percebe que essas limitações esbarram nas nossas necessidades. Exatamente. E aí sim avaliar, porque a gente não vai ter funcionário perfeito, a gente não vai ter relacionamentos perfeitos, Não. e a gente conseguir detectar isso, porque às vezes a pessoa que tem falha, ela tem boa vontade.
Pode ser que essas limitações ela não consiga atuar, mas ela vai sempre buscar acertar em outros pontos. Mas a pessoa que se fecha pelo próprio ego, ela não vai trazer resultado. Ela vai estar sempre esbarrando em como ela se sente, priorizando a posição dela, priorizando o que ela espera dela mesma. Então, de fato, ela não vai colocar a necessidade dos demais, né, em evidência. Você conta mesmo uma história hoje, você falou, sobre uma menina que trabalhava no escritório de direito, não era isso? Não. Ela trabalhava numa empresa na área de produção, e foi uma história também que me marcou muito. E nós resolvemos dar uma oportunidade para ela na parte administrativa, e ela foi para o fiscal da empresa. Só que no fiscal ela não estava, ela uma menina, ela cursava direito, uma menina super inteligente, e ela não estava conseguindo se desenvolver ali naquela atividade. Então sempre tínhamos algum problema com nota fiscal, um erro, falta de atenção mesmo. E às vezes eu observava muito ela assim, ela trabalhava no segundo andar da empresa e tinha, de frente para a mesa dela, tinha uma janela com uma paisagem muito bonita, e eu sempre percebia ela ali dispersa, olhando para a natureza, e não estava rendendo. E aí, um belo dia, eu chamei ela para conversar. Falei, olha, eu estou vendo que você não está rendendo, né? Você é uma pessoa super inteligente, mas a gente sempre está tendo problemas recorrentes com nota fiscal, alguma nota com erro, e a gente sabe que não é por incapacidade. O que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Porque o intuito não foi reprimir, foi de fato saber o que estava acontecendo com ela, porque eu sabia da capacidade dela. E aí ela foi, desabafou. Ela falou, Paloma, não é isso que eu quero para minha vida. Eu entendo que meu pai, né, o pai dela é apicultor, eu entendo que meu pai quer o melhor para mim, eu entendo que meu pai quer, né, que eu trabalhe aqui no conforto de um ar-condicionado, na mesa de um escritório, mas não é isso que eu quero para mim. Eu não estou feliz nem com o curso que eu estou fazendo. Aí eu perguntei para ela, mas o que te faz feliz? Ela falou que me faz feliz é estar com meu pai na apicultura, nas fazendas, é isso que eu amo. Eu amo natureza, eu amo animais, é isso que me faz feliz. Esse escritório está me matando, eu não estou dando conta disso aqui. Então, não era uma falta de capacidade, ela estava simplesmente no local errado, fazendo um curso errado. E aí eu conversei com ela, nós desligamos ela da empresa. Conversei com o pai, porque ela me deu autonomia para conversar com o pai sobre isso, porque ela estava temerosa de sair da empresa e a reação do pai não ser satisfatória. Ela foi trabalhar com o pai, mudou de curso, está fazendo veterinária hoje, e é uma pessoa extremamente feliz. E eu sei que vai dar uma veterinária excepcional, que advogada ela não seria. Então, olha a importância de você observar as emoções das pessoas, o estado da pessoa. Outra empresa, talvez, poderia ter feito assim, olha, não está servindo, não, sempre está errando a nota fiscal, vou mandar embora, pronto, acabou. E aí? E a pessoa? Porque desligar um funcionário não é simplesmente, olha, tchau, vai embora. Não, é você procurar entender antes o porquê que o funcionário está tendo aquelas falhas, se o problema é de fato do funcionário, ou se o problema é do liderado que não está conseguindo passar. Você conseguir ajudar a pessoa a desenvolver a atividade que ela tem que desenvolver, ver de fato onde é que está a falha. Claro, vão haver perfis, traços de personalidade que de fato não dá para você continuar com a pessoa na empresa? Mas até para você desligar aquela pessoa, não é simplesmente chegar e falar, tchau, vai embora. Imagina se o RH dessa empresa tivesse simplesmente falado com ela assim, tchau, vai embora. Ela teria saído de lá frustrada, pensando que era incapaz de trabalhar naquilo ali que ela estava trabalhando, e ela não é, ela é uma pessoa super inteligente, teria criado um conflito com o pai, porque o pai entendeu o quê? Foi mandado embora porque não teve competência. Olha a quantidade de transtornos e traumas, porque esses acontecimentos vão gerando traumas na vida das pessoas, Sim. que essa pessoa teria. Ela não consegue ver a perspectiva do lugar certo, Exatamente. né? Então ela fica achando que é incompetência, que não está Isso. fazendo, que nada dá certo para ela, só que isso aconteceu comigo. Pois é. Por É o muitas olhar, vezes. por um olhar. Então, assim, eu, enquanto consultora, eu me preocupo muito. Primeiramente, é o que eu falo, com as pessoas. Porque se eu não tiver esse olhar para as pessoas, eu não vou conseguir implementar processos. Então, como que eu iria implementar um processo fiscal ali com a pessoa que estava na área fiscal dessa forma? Eu precisava identificar o problema. Claro. Mas não é só o problema da empresa. Eu preciso identificar qual é o problema primeiro da pessoa, sabe? E ver ela feliz hoje e trabalhando com o pai, realizada no curso, isso para mim não, é isso que me motiva.
Eu passei por isso, uma boa época da minha vida. Eu sempre fui muito responsável. Eu trabalhei desde os 14 anos de idade. Eu já fui sacoleira, eu vendia livro também na escola, eu trabalhei com meu avô, que era médico, trabalhei com outros médicos, trabalhei em banca de revista, fiz 1 milhão de coisas. E eu tinha um problema de errar, cometer pequenos erros, às vezes, em algumas coisas. Trabalhei com lojas de roupa, a minha área era comunicação desde sempre. E artístico também, só que eu não sabia disso. Então eu ficava buscando trabalhar sempre em outros lugares e eu comecei a me cansar de trabalhar com comércio. Eu não quero trabalhar sentada num computador de segunda a sexta, porque aquele trabalho, ele vai me desgastando e aí eu não tenho rotina, não tenho vida, eu fico presa, eu não quero isso. E fui trabalhar no administrativo. E aí, eu cometia pequenos erros dentro do administrativo. Eu nunca estava satisfeita, eu ia mudando de um trabalho para o outro e estava sempre dando errado. E eu falava, o que tem de errado que eu não consigo ficar num lugar? Eu fico 2, 3 meses, 4 meses, 8 meses e vou embora e tenho que ficar trocando de trabalho. Por que eu não sei fazer? Por que eu estou sempre fazendo algo errado? Até entender que o meu lugar não era lá. Enquanto eu insisti em fazer algo que não era para mim, mais eu atrasei o meu processo. Talvez muitas dessas pessoas estão vivendo isso, estão trabalhando às vezes até anos dentro de uma empresa, infelizes, odiando o que estão fazendo, mas estão fazendo porque precisam do dinheiro, estão atrasando o processo que vai ser de aprendizado e de crescimento no que realmente elas foram feitas para fazer. Sim. E aí a gente fica ali, anos e anos, e batendo de porta em porta. Eu sempre fui boa, então eu toda hora estava empregada, toda hora arrumava emprego, toda hora eu estava trabalhando com alguém, mas não era o que eu queria fazer. Eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, eu tinha um plano. Eu vou começar a trabalhar numa empresa, daí eu vou pagar minha faculdade, daí eu vou me formar e vou trabalhar no que eu realmente quero. E nunca acontecia, porque não era para ser isso. Só que isso não entrava na minha cabeça. É óbvio que existem milhares de caminhos. E talvez seja mais difícil, você está no processo, por exemplo, você quer ser médico, advogado, você quer trabalhar com algo e está trabalhando num ramo, numa área, na recepção de algum lugar, numa loja, para poder pagar essa faculdade, está tudo bem. É um processo, funciona assim. Mas até quando você vai ficar vivendo de algo que não tem nada a ver com você e não vai se propor a fazer algo que você de fato gosta, como era o caso dela, da apicultura? Sim. Não dá dinheiro, eu não quero viver isso. Existem milhares de maneiras de fazer uma coisa e de fazê-la diferente. E às vezes é exatamente isso que faz de você o destaque. Só que você está sempre no lugar seguro, aquele lugar padrão que todo mundo falou que funciona, porque de fato funciona para a maioria das pessoas, mas talvez não vai funcionar para você. E você vai estar lá insistindo, se enchendo e colecionando frustrações, colecionando experiências ruins e fortalecendo as suas crenças de que você não consegue, de que você é ruim, de que você não é competente, de que você não pode fazer, sendo que você pode fazer muita coisa, mas está no lugar errado. E aí? Como que eu vou direcionar? E é importante a gente se conhecer. Eu vou dar um exemplo próprio, né? Eu fiz direito porque eu tinha um sonho de ser delegada. Eu queria ser delegada, eu quero ser delegada. Então, vamos fazer direito. E no decorrer do curso, eu vi que aquilo ali não era minha paixão, não era o que eu queria, sabe? É muito bonita as leis, mas não funciona. Para mim, não resolve. Falei, não é isso que eu quero para mim. E eu lembro que quando eu optei por fazer direito, minha mãe falou assim, para que você vai fazer direito? Você gosta de matemática, você gosta de números. Vou fazer direito porque eu quero ser delegada. Beleza, no decorrer do curso, não é isso que eu quero. Aí resolvi fazer contabilidade, fiz contabilidade e comecei a trabalhar com consultoria. E essa é a minha verdadeira paixão. Então, não é porque eu fiz direito, que não, eu fiz, eu tenho que exercer, eu tenho que ser advogada? Não, eu não tenho. Eu tenho que ser delegada? Não, eu não tenho. Eu vou fazer outro curso que vai me trazer felicidade, que vai, de fato, despertar a minha paixão. Então, você saber o que você quer e ter a coragem de mudar, porque a maioria das pessoas, elas ficam estagnadas. Não, já fiz um curso superior, não vou fazer outro. E nem só curso superior, nem falo, porque tem pessoas que não têm, que são bem mais sucedidas do que outras que têm. Então, assim, é movimentar, é não ficar ali preso naquele local com medo da mudança. Empreender dói. Sair da zona de conforto dói. Estar no lugar errado também. Também, mas ninguém cresce na zona de conforto. E aí é o que eu falei de escolher qual difícil você vai querer. Porque estar no lugar errado é difícil, dói. Sair da zona de conforto também dói. Mas qual que é a dor que eu vou preferir ter? Ou é uma ou é outra. Depende do resultado que eu pretendo obter. No fim das contas, o que acontece é o seguinte. Quem produz são seres humanos, trabalhamos para seres humanos e fazemos tudo
para nos sentirmos humanamente realizados. Sim. Então, se você não tem a capacidade de se sentir humano e de gostar de pessoas, você provavelmente está no estado material errado. Com certeza. E é tão interessante isso, John, que você está falando, que às vezes a gente se depara com pessoas que se vitimizam muito e que não saem do lugar, e às vezes a pessoa se vitimiza de uma forma inconsciente para tentar ter um pouquinho de humanidade, de atenção dos outros. Na verdade, o vitimismo dela às vezes se torna inconsciente justamente para isso. Não, peraí, enquanto eu estou me fazendo de vítima, tem alguém que está me dando atenção, tem alguém que... Sabe? A necessidade de ser visto, de ser olhado, de ser compreendido. Então, às vezes, inconscientemente, esse vitimismo das pessoas, que hoje a gente vê muito isso, né? Ah, minha vida não anda, minha vida não prospera. Ah, eu estou sempre doente, né? Tem pessoa que tem mania de doença. Então, assim, é para quê? É para ter uma atenção. É a carência, é a necessidade do outro, sabe? De se sentir um pouquinho assim, peraí, cadê o lado humano das pessoas? Que hoje, na maioria das vezes, a gente não vê muito isso. Então, isso vai gerando coisas inconscientemente e vai travando as pessoas. Literalmente. É verdade. A gente tem um diálogo muito famoso, né, de não gosto de gente, ou então prefiro animais a pessoas. Isso. Gente, bicho é ótimo. E eu sou apaixonada, sempre tive animal de estimação, amo bicho, mas a gente precisa entender que lidar com pessoas é lidar com alguém que não vai aceitar todas as nossas falhas, que vai ter dificuldades, que vai criar problemas, que vai criar situações desafiadoras. Mas até quando a gente vai ficar fugindo disso? Não, e aqui, isso é um negócio que me deixa muito triste, e a frase que eu acho que você queria quis dizer era aquela famosíssima que quanto mais eu conheço os humanos, mais eu gosto do dos meu bichos. cachorro. É, Tristeza, né, na vida de uma pessoa Sim. dessa, né? Porque eu entendo nada contra quem tem animal, não. Mas desde que a pessoa ame seu animal, mas que não perca o amor pelo ser humano. Porque afinal Que de é a própria contas, espécie, né? sim. afinal de contas, ele veio dele, do ser humano, né? Gente, e eu acho que muitas vezes as pessoas são, de certa forma, infelizes ou incapazes de se tornarem compreendidas. E aí entra essa questão aí do ego também, porque acha que é superior a tudo e a todos, e da falta de humildade em entender que todo mundo tem e vai ter, muitas vezes, uma opinião diferente da sua. E por que odiar a falha do outro? Pois é. Será que ela é tão perfeita assim? Porque na maioria ela é nossa. Na maioria das vezes eu entendo que ela é nossa. Também. Pois é. Eu falo que aquilo que muito te incomoda no outro é um problema que, na verdade, é seu. E que você ainda não conseguiu identificar. Minha mãe tem um ditado que ela fala assim, doeu, pega que é seu. E A Guadalupe fala isso também. a minha mãe fala muito isso, doeu, pega que é seu. Porque se está doendo em você, é um problema que é seu, não é do outro. Então, a convivência com o outro nos dá a oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de refletir. Peraí, de mudar, porque ninguém é igual a ninguém. E todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito, ninguém é. Então, às vezes, algo que você faz, mas lidar com fulano no trabalho é tão difícil, lidar com alguém na minha família é tão difícil. Peraí, tá difícil por quê? Por que tá difícil para mim isso? É algo em mim que eu preciso observar e que eu preciso melhorar. Mas as pessoas não enxergam isso como uma oportunidade, infelizmente. É verdade, seja dita, quando a gente se permite, né, dar uma olhada nas nossas falhas, aceitar que elas existem, aceitar que os outros também têm falhas e que tá tudo bem, a gente vai conviver com coisas diferentes e que isso vai fazer a gente continuar a viver, a crescer, a desenvolver, torna a gente mais livre, mais leve. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, gente, que tristeza! Eu só queria deixar uma última em complemento ao que a Paloma falou aí, né? A gente falou em alguns momentos do narcisismo, né? Sim. E aí, você tem uma oportunidade de enxergar os próprios erros. Faça como Narciso, mas ao invés de tentar enxergar no espelho a beleza do seu reflexo, tenta enxergar lá dentro todas as suas falhas e corrigir. E é bom também se conhecer, porque a gente também vê a nossa beleza por dentro. Às vezes parece que olhar para dentro é só ver as coisas ruins, não.
a gente começa a conhecer os nossos pontos mais fortes, motivos para se orgulhar da nossa trajetória, dos dias difíceis, da nossa superação, olhar para dentro, se conhecer e se apaixonar. E aceitar as nossas falhas para ser aceitar dos outros Sim. também. E eu falo muito que não é, tem um ditado que fala, né? Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. É um ditado que muita gente usa, mas eu gosto de falar que faça pelo outro aquilo que o outro gostaria que fosse feito por Isso é ele. empatia. Né? Isso de fato é empatia, porque às vezes o que eu gosto, o que eu quero, não é o que você gosta, não é o que você quer. Então, se colocar no lugar do outro é importante, sim, né? Mas não é fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim, necessariamente. Mas o que o outro gostaria que fosse feito por ele? É o saber ouvir. Peraí, o que você está precisando que seja feito por você nesse momento? É isso mesmo. Infelizmente, a gente vai ter que acabar com o nosso programa agora, mas se você gostou, você pode seguir a gente na plataforma tanto do YouTube, se inscrever no canal. A gente também tem plataformas nas redes vizinhas, como Instagram e o TikTok. Entra lá, a gente tem conteúdos que ensinam vocês a lidarem com essas situações, com todas essas mudanças, esse crescimento. Se você gostou desse conteúdo, conta para mim aqui embaixo, comenta para mim o que você queria saber, ou o que você achou diferente. Se você discordou, conta também, a gente quer saber, compartilha com outras pessoas para que elas possam receber essas informações também. Obrigada por vocês terem vindo, vocês são sempre muito bem-vindos. Espero que vocês voltem mais vezes também. Vocês querem deixar um recado? Quer deixar um recado, Johnny? Não, agradecer a oportunidade novamente, e é isso, né? A gente sempre procura trazer informações, mas não são informações lidas em livros ou ouvidas somente de algum lugar, são coisas que a gente passa. Todas essas coisas que às vezes eu comento aqui, são coisas que fizeram parte da minha vida, da minha realidade, e assim como todo mundo, a gente já errou e aprendeu apanhando. Com certeza. Já passou por momentos onde o ego foi aumentado, onde a gente se sentiu desprivilegiado de atenção, até a gente passar a entender que a gente precisa de ter empatia com a vida do outro. Então Com não é certeza. simplesmente uma opinião vaga, são vivências e experiências que a maturidade nos traz para que a gente possa tentar amenizar a dor e o caminho ruim de outras pessoas, embora todos precisem de passar os seus próprios. Mas a gente traz a informação buscando compartilhar a experiência. Com certeza. Paloma, para fechar com chave de ouro, você quer deixar um recado também? Olha, agradecer a você, primeiramente, agradecer também por ter convidado o John para participar comigo desse quadro incrível. E faço das palavras dele as minhas, né? Esse bate-papo nosso aqui, de fato, são, assim, experiências compartilhadas, né? Que eu vivencio aí em várias empresas, né? No processo de consultoria organizacional. E, de fato, assim, o que me move é fazer a diferença na vida das pessoas, e o que eu deixo né? Não há como fazer diferença em uma empresa sem fazer diferença na vida das pessoas que ali trabalham. É verdade. Esse é o segredo do sucesso de todas as empresas. Com certeza. Muito obrigada, Paloma. Obrigada, Johnny. Prazer estar Voltem aqui. mais. E obrigada a você também que veio assistir esse programa. Espero que ele sirva muito para você, que tenha tirado vendas dos seus olhos e que comece a fazer você andar para o caminho que você merece. Tudo de bom, um beijo e até a próxima.